Boa noite, psicólogos e psicólogas do Estado de Santa Catarina. É com muita satisfação que o Conselho Regional de Psicologia, através de sua Comissão Regional Eleitoral, realiza na noite de hoje, na sede do Conselho Regional de Psicologia, um debate entre as duas chapas, que concorre à gestão deste regional, a plenária 2019-2022. A participação da categoria no processo eleitoral é muito importante. No dia 23 ao dia 27 de agosto, vocês irão eleger os representantes da profissão pelos próximos 3 anos, psicólogos e psicólogas, que serão responsáveis pela criação e gestão das políticas e diretrizes do Sistema Conselho de Psicologia. Aqui para o Conselho Regional de Psicologia serão eleitos 26 conselheiros efetivos e conselheiros suplentes. Eles representarão os mais de 13 mil candidatos, mais de 13 mil inscritos, ativos no Conselho Regional de Psicologia em Santa Catarina. Lembramos que o voto é obrigatório e, neste ano, todo o processo eleitoral do Sistema Conselho de Psicologia será por votação web. Pedimos às chapas presentes que utilizem esse espaço para a divulgação de suas ideias e propostas da gestão. A plateia, informamos que está sendo transmitido web. Convidamos a jornalista Elaine Valgas, que será a nossa mediadora da noite. Muito obrigada e dá continuidade. Obrigada, presidente Eliamar. Boa noite aos amigos psicólogos das chapas, Ínia, Ematuir, Pamela, Pedro, Cíntia, Sandra. Boa noite à nossa plateia aqui presente. Boa noite a você que nos acompanha pelas redes sociais. Lembrando que da última vez nós tivemos alguns problemas que já foram solucionados. Qualquer coisa que não estiverem ouvindo ou acessando direito, entrem em contato, mandem mensagem para a gente, que o que a gente mais quer é que tudo saia perfeito para que a comunicação também para aí seja feita da melhor maneira possível. Deixa eu explicar para vocês, então, como é que vai funcionar a dinâmica da nossa conversa nessa noite, a exemplo do primeiro debate, da primeira conversa que nós tivemos aqui um mês atrás. No primeiro bloco, nós vamos ter 5 minutos para cada chapa ter as suas considerações finais. Finais não, iniciais, Depois nós vamos sortear aqui 3 temas relacionados à área da psicologia e cada chapa vai ter 3 minutos para responder. Depois nós passaremos a 2 perguntas da plateia presente aqui fisicamente. Depois, há mais 2 perguntas de vocês que nos acompanham também pelas redes sociais. Depois, cada chapa pergunta uma para a outra e aí sim, então, 5 minutos para as considerações finais de cada chapa. Nós já fizemos antes de começarmos aqui, um sorteio e eu passo, então, a palavra à chapa 11 para defender a psicologia para as suas considerações iniciais de 5 minutos. É com vocês. Alô? Boa noite a todos e a todas que estão aqui, que estão em casa. A gente gostaria de começar explicitando um pouco por que defender a psicologia, E o que a gente quer defender. Bom, queremos defender uma psicologia engajada com os princípios democráticos, comprometidos com a promoção da igualdade, a defesa dos direitos humanos, a inclusão social e a laicidade do Estado, considerando os princípios fundamentais do Código de Ética Profissional. Defender a ampliação das articulações na defesa do modelo da atenção psicossocial, contrapondo-se às lógicas manicomiais e de internação compulsória, de modo a reafirmar a implantação plena da reforma psiquiátrica e as estratégias de redução de danos. Defender as políticas públicas, tais como o SUS, a educação, justiça, entre outras, primando pela participação e o protagonismo do fazer das psicólogas e psicólogos.
defender a manutenção do sistema Conselhos de Psicologia como instância máxima de orientação, fiscalização e normatização do exercício profissional. Pautar junto à sociedade a função do CRP Santa Catarina na orientação e fiscalização do exercício profissional. Fomentar uma política de educação permanente para os trabalhadores e trabalhadoras do CRP 12. Aprimorar e intensificar as ações de orientação itinerante e de forma regionalizada em diferentes cidades do Estado sobre parâmetros éticos e técnicos da profissão, nas mais diversos campos da psicologia. Defender o CREPOP, Centro de Referência em Psicologia e Políticas Públicas, como ferramenta da gestão e de produção de referências técnicas para a atuação das psicólogas e psicólogos. Ampliar o desenvolvimento das ações regionalizadas, objetivando potencializar a atuação das psicólogos e psicólogos nas organizações públicas e privadas. Aprimorar e intensificar a campanha de valorização profissional da psicóloga e do psicólogo, destacando a visibilidade social do fazer da psicologia perante a sociedade. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem nos acompanha online. Então, acho que ainda toca numa questão que é bem importante, né? Uma pergunta: para que defender a psicologia? Por que o nosso grupo se intitula como um grupo que se coloca, né, para defender a psicologia? É importante dizer que nós estamos vivenciando um momento histórico no nosso país em que há um acirramento das práticas de violência, das práticas de exasperação do ódio, das práticas de exclusão. E isso, nós como psicólogas e psicólogas, temos uma responsabilidade social diante desse cenário em que vivemos. Então, nosso grupo se intitula para defender a psicologia porque a nossa profissão está em risco na medida em que a nossa sociedade está em risco neste momento. Eu queria convidar também que todas possam acessar o nosso site, o Instagram, para buscar a nossa plataforma, para ver de uma maneira mais completa quais são as nossas propostas e reafirmar que a gente faz parte de uma grande frente em luta, em defesa da psicologia, que articula-se no nacional também, na Chapa 21, em defesa da psicologia. Perfeito, então. Vamos agora à chapa 12, suas considerações iniciais, fortalecer e valorizar a profissão. Boa noite. Obrigado, Lani Valgas. Boa noite, psicólogo, psicóloga. Somos representantes da chapa 12, fortalecer e valorizar a profissão. Temos uma chapa nacional, fortalecer a profissão, chapa 22. Em Santa Catarina, somos cerca de 13 mil psicólogos, de um total de 320 mil no Brasil. Sim, nós somos plurais. Atuamos em diferentes áreas profissionais: psicoterapia, gestão de pessoas, atenção psicossocial, políticas públicas, acolhimento, orientação, promoção, prevenção, avaliação psicológica, perícia, tratamento, reabilitação, ensino, pesquisa, consultoria, assessoramento, educação, dentre outras. Vivemos da nossa profissão, que é fonte de renda e realização pessoal e profissional também. Mas sentimos, entretanto, que, apesar dos esforços, o exercício profissional em psicologia não é fortalecido e nem valorizado como deveria ser. Há problemas e desafios importantes a serem enfrentados na inserção profissional dos novos psicólogos, nas restrições do mercado de trabalho, nas políticas de remuneração e honorários profissionais, nas relações com outras profissões e instituições do Estado. Entendemos que o Conselho Regional de Psicologia, CRPSC, deve ocupar um papel relevante no fortalecimento e valorização do exercício profissional em psicologia. Ou seja, deve contribuir de forma efetiva na promoção de soluções para os problemas e desafios enfrentados pelos psicólogos em seu trabalho, em sua luta cotidiana pela busca do bem-estar e da qualidade de vida de todas as pessoas. Passar a palavra para minha colega. Então, boa noite a todos. Eu sou Sandra Coimbra, sou uma psicóloga de alguns anos já e servidora pública do município de Florianópolis, da política de assistência social. A ideia de nós nos organizarmos em torno de uma chapa, chapa 12,
foi justamente pensando, e aí a minha experiência profissional, meus anos de trabalho na política de assistência me demonstraram ao longo desse tempo que eu atuo na política de assistência, uma solidão dos profissionais que estão lá na ponta, principalmente profissionais de psicólogos, nos municípios de pequeno porte, que são, na sua grande maioria, no estado de Santa Catarina, né? A gente percebe uma solidão desses profissionais em torno do seu exercício profissional. A nossa ideia de defender a profissão e fortalecendo os profissionais da psicologia no seu exercício profissional. É isso que nós desejamos, né? Criar estratégias para nós irmos de encontro a esses profissionais que estão sozinhos, isolados, enfim, em municípios de pequeno porte, com inúmeras dificuldades, não apenas salariais. A gente tem uma discussão aí da jornada de trabalho, a gente tem uma discussão referente a piso salarial, enfim, nós temos vários debates, várias questões que a gente, enquanto categoria, tem sim que se debruçar, e a gente tem que encontro desse profissional, né, que está lá no seu município, na política pública, muitas vezes em condições muito precárias de trabalho, e é nesse sentido que a gente precisa fortalecer a profissão, fortalecendo esse profissional. Boa noite a todos e a todas. Sou Cíntia. Atuo como psicóloga clínica e também no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul e Alto Vale do Itajaí. O CRP precisa ser um espaço aglutinador de profissionais novos e experientes, interessados em debater e promover políticas e práticas institucionais que fortaleçam permanentemente o papel da psicologia na sociedade catarinense, e que seja capaz de influenciar positivamente no processo de formação e de fortalecimento da identidade profissional dos psicólogos e psicólogas. Nossas propostas. A primeira, a defesa dos direitos humanos fundamentais, com um papel ativo do CRP nas políticas e programas voltados à promoção de saúde, da qualidade de vida e do bem-estar da população vulnerável. O aprimoramento do exercício profissional e da imagem social dos psicólogos, melhoria das condições de trabalho da categoria, uma conduta ética e transparente, qualidade na formação dos profissionais, sensível à orientação e esclarecimento de dúvidas. Já continuaremos a conversar sobre propostas. Agora eu vou fazer o sorteio de 3 temas. Isso para cada uma das chapas vai ter 3 minutos para responder. Vamos. Vou pedir ao Daniel, meu parceiro aqui, que faça esse sorteio do primeiro tema. Vamos lá, Daniel. Obrigada, amigo. Qual, na opinião de vocês, é a maior deficiência técnica que existe na categoria profissional atualmente, que será objeto de atuação do CRP12 na próxima gestão? E como a gestão irá intervir nessa deficiência? Ficou claro para todos vocês? Ficou para vocês também? Então, chapa 11 começa respondendo. Primeiramente, entendemos que, quanto chapa, devemos dar importância a todas as demandas que existem nas mais variadas regiões e nas mais variadas temáticas, porque entendemos que essa é também a função do CRP e temos que nos debruçar e valorizar todas essas demandas. Em termos de leitura um pouco dos processos que ocorrem, principalmente enquanto processos da Comissão de Ética, por exemplo, né, processos éticos, a gente entende que um dos grandes pontos nodais é a produção de documentos a partir das resoluções do sistema conselhos. E entendemos que, nesse sentido, a COF tem uma função fundamental no sentido de ampliar
as orientações itinerantes que a COF já tem feito, né, a Comissão de Orientação e Fiscalização já tem feito, e a gente entende que uma das grandes estratégias é ampliar essa possibilidade de realizar essas orientações, essas oficinas, nos mais variados espaços e nas mais variadas regiões do Estado. Boa noite a todas e todos. Também é importante destacar o compromisso da nossa chapa em oportunizar e facilitar a participação das psicólogas nos eventos que a gente promove e, principalmente, que a categoria demande ao próprio CRP quais são as necessidades de diálogo, né? Quais são essas necessidades de orientação, de fiscalização. E, com isso, eu reitero também o compromisso da nossa chapa em cumprir com o que foi proposto no Congresso Nacional e também no Congresso Regional de Psicologia, onde teve a participação de psicólogas de todos os lugares do Estado e do país, demandando ao Conselho quais são essas necessidades. Então, a nossa proposta também é estar atento ao caderno, né, aos cadernos que foram produzidos, e garantir essa participação das psicólogas nos demandando, né? Certo. Também gostaria de destacar que a nossa chapa tem como proposição a ampliação de um projeto que já acontece no Conselho Regional de Psicologia, que são as orientações itinerantes, e também o projeto Participe-se. O projeto Participe-se hoje conta com 12 polos espalhados por toda Santa Catarina, onde a gente tem a possibilidade de, por meio de grupos de psicólogas nas regiões, de poder ouvir essas demandas regionais, e essas demandas regionais chegarem à gestão a partir do psicólogo e da psicóloga que está lá na ponta. Então, é a intenção da Chapa 11 poder aprimorar esse projeto e poder cada vez mais estar mais próxima das psicólogas nas diversas regiões do nosso estado. E, por isso, somos 26 psicólogas espalhados por toda a região. E para a Chapa 12, qual seria, então, a maior deficiência técnica hoje na profissão e de que forma vocês pretendem atuar neste sentido? Tá certo. Eu, particularmente, acredito que existem muitas demandas, não apenas uma, né? Eu sei que a pergunta foi dirigida à principal demanda, ou, enfim, de formação, mas eu creio que, como nós somos plurais, assim, como, inclusive, como o Pedro mencionou ali na nossa apresentação, nós somos uma chapa plural também. Nós somos psicólogos e psicólogas que atuam em diversas áreas. E eu posso falar do ponto de vista da política de assistência social, na qual eu estou, e eu tenho certeza absoluta que existem demandas, por exemplo, existe uma necessidade de discutir muito de perto a psicologia educacional, a psicologia na educação, existe uma necessidade da gente continuar discutindo a psicologia no trânsito, a psicologia organizacional, enfim, a avaliação psicológica, a psicologia jurídica, existe uma série de demandas de cada campo, a área da psicologia, que são inúmeros, né? Não são apenas esses que eu citei. Do ponto de vista da política de assistência social, eu falei no início, ali na apresentação da chapa, da solidão de alguns profissionais, os currículos, embora o Conselho não vá atuar diretamente sobre isso, evidentemente, porque o currículo que forma os profissionais, ele compete, enfim, às universidades, mas, de qualquer forma, é necessário fazer esse diálogo com as universidades, porque o que a gente vê na política de assistência social, por exemplo, são profissionais que chegam na política de assistência, e a assistência ela absorve muitos profissionais da psicologia, haja visto que o SUAS, embora a retração das políticas sociais que a gente vem discutindo, mas é uma política que cresce cada vez mais, porque são inúmeros equipamentos e os municípios correm atrás de ampliar os seus serviços, dada, inclusive, a situação de vulnerabilidade, de violação de direitos da população que se assiste hoje. Então, muitas vezes, esse profissional ele chega na política de assistência, num CRAS, num CREAS, ou em outras políticas afins, por exemplo, unidades básicas de saúde, sem saber efetivamente qual é o seu papel. E, muitas vezes, quando ele é de um município de pequeno porte, ele não tem sequer com quem dialogar. Então, é necessário que a gente crie esses espaços, que podem ser múltiplos, podem ser, sim, essa orientação itinerante, porque é necessário que o Conselho esteja nas regiões. A gente tem diversos apoiadores em todo o Estado, então isso também nos facilita essa possibilidade de fazer essa orientação.
população, e tem outras formas, né, da gente poder fazer esse diálogo e construir rodas de conversa, porque, com certeza, muito tem se feito, né, na política de assistência e outras políticas públicas também, assim como na atuação aí que é privativa, que são dos profissionais autônomos, né? Então, eu creio que as demandas são diversas, né, da política de assistência social. Eu acho que existe uma certa dificuldade, às vezes, do profissional que sai da universidade, de saber aí qual é o seu papel, enfim. Vamos a mais uma pergunta de sorteio. Daniel, me ajuda aqui. Vamos lá. Qual a posição da chapa em relação aos regressos que estão acontecendo com a nossa profissão, a perda de espaço para pseudociências, charlatanismo, coachings formados em um final de semana e com as tentativas de impor preceitos religiosos como a cura gay à psicologia? Vai alternar ou vai começar sempre por aqui? Bem, temos uma posição muito clara em relação à cura gay, né? Entendemos que não existe cura gay porque não se pode curar algo que não é do campo da patologia e nem da doença. Então, essa é uma posição muito clara da nossa chapa em relação a essa questão, né? Entendo que esses retrocessos que vêm acontecendo, eles dizem respeito à categoria e à sociedade de uma maneira geral, e entendemos que tem reflexos diretos na psicologia e que temos, enquanto categoria e como chapa que concorre ao Conselho Regional de Psicologia, nos unir numa luta para a defesa da psicologia e de preceitos éticos e dos direitos humanos. É exatamente para defender a psicologia dos retrocessos que a gente está vivenciando que temos essa chapa, tanto a nível nacional como a nível regional, para defender a psicologia dos retrocessos, para buscar o combate na retração dos direitos humanos que vemos acontecendo no dia a dia e para lutar por melhores condições de trabalho, de vida, enfim. Quero destacar que, nesse ponto, em relação à cura gay e diversidade de gênero, a psicologia já tem um posicionamento forte. O que a gente precisa agora é de uma psicologia. O que a gente defende agora é uma psicologia que garanta os direitos e autonomias de todas as pessoas. Uma prática psicológica que esteja em defesa da população, entendendo esse conjunto de fatores sociais, históricos, culturais, que interferem na saúde e na liberdade das pessoas serem quem são, e que isso seja garantido em todos os campos, no SUS, na assistência, na clínica, nas organizações, na avaliação, sem esquecer que a defesa dos direitos humanos é um tema principal, é um principal fundamento da nossa profissão. E isso precisa ser defendido diante desse cenário tão arriscado que se apresenta. Gostaria de demarcar também que, em relação a essa pauta, a Chapa 11 ela se posiciona também na defesa de duas resoluções que é um marco dentro da psicologia brasileira, que é a Resolução 01 de 99, que fala das orientações sexuais, e a 01/2018, recente, que fala do nosso posicionamento enquanto ciência, profissão, técnica, em relação à pauta das pessoas travestis e transexuais no Brasil, que é hoje a população, infelizmente, que mais assassinada no contingente LGBT no ranking mundial no nosso país. Ok, agora, Chapa 12. É claro, enquanto profissionais éticos e preparados que somos, para nós é sabido que induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou qualquer tipo de preconceito quanto ao exercício de nossa profissão. Isso é claro. Então, para nós, não há o que discutir, né? Então, a sociedade busca meios para curar, para se curar, curar dos seus conflitos, das suas dores. E elas vão buscar em quem está oferecendo algum tipo de serviço.
Então, o que tem enfraquecido a nossa profissão diante desses outros profissionais? O que está faltando? Divulgação, divulgar o nosso trabalho, expor qual é o tipo de trabalho, qual é a ciência que aplicamos e trazemos a saúde a essas pessoas. Bem, boa noite. A Chapa 12 se posiciona completamente a favor de valorizar e fortalecer o psicólogo da ponta como um profissional. Afinal, não é essa a razão de existir um CRP? Não é essa a razão de se pagar uma anuidade, que hoje está em 500, foi reajustada a 540 e lá vai pedrada, né? Então, essa é a razão de um conselho profissional existir. Como um conselho profissional, deveria-se existir referenciais técnicos científicos em relação, ideológicos, eu diria, os direitos humanos. A pauta de direitos humanos nos é cara, são orientações internacionais. Desconhecemos qualquer tipo de manual científico que orienta que orientações sexuais são erradas e devem ser revertidas. A Chapa 12 desconhece. Carl Sagan foi um grande cientista, ele menciona que a ignorância deve ser combatida com a ciência. Essa é a nossa proposta. O profissional hoje de psicologia se vê completamente fraco, sem poder de atuação, se vê perdido em um grande contingente de profissionais que tomam o espaço dele a todo o tempo. Então, o que se falta? Um conselho mais forte? Um conselho mais orientativo? Um conselho que proponha orientações técnicas, grupos de estudo, grupos de trabalho, que inclua e que convide os profissionais da prática a fazer parte desse movimento, sendo que o psicólogo que paga a nossa anuidade é o nosso cliente, e é a ele, sim, que nós devemos reportar e orientar. Qualquer tipo de dúvida, o conselho deveria servir como uma espécie de centro de resolução de problemas, de conflitos, enfim, que é o que hoje não acontece. O psicólogo cada vez mais se distancia do CRP. Vamos à terceira pergunta no sorteio aqui da nossa caixinha, Daniel. Já teremos pergunta da nossa plateia presente aqui e depois pergunta de você que nos acompanha online. Gostaria de saber se os psicólogos ou psicólogas das chapas defendem as 30 horas e pretendem fomentar a sua implantação, tendo em vista a sua importância e qualidade de vida e saúde mental dos trabalhadores, inclusive dentro do CRP 12. A nossa posição em relação a 30 horas, ela é muito clara. Nós apoiamos, com certeza, e lutamos junto ao sindicato, porque entendemos que as funções desses dois espaços, do sindicato e do conselho, é muito distinta nesse sentido, e aí gostaria de lembrar, inclusive, ao colega, que a função básica e precípua do conselho é orientar e fiscalizar a profissão, né, que temos um compromisso em relação a isso. E como isso implica, as condições de trabalho implicam diretamente, tem um reflexo direto na qualidade do trabalho da psicóloga e do psicólogo, entendemos que, por isso, enquanto CRP, isso cabe como uma luta do CRP pelas 30 horas. Em relação aos trabalhadores, já falamos isso no debate que houve no sindicato. Existe um projeto que está em andamento no CRP de reorganização das funções e dos processos de trabalho, exatamente para a gente conseguir implantar as 30 horas sem nenhum prejuízo ao atendimento à categoria, que entendemos que esse é um compromisso básico dessa chapa com as psicólogas e os psicólogos que nós representamos. Eu só queria destacar também que a gente quer, sim, esse movimento de oposição, que promova essa reflexão, esse debate sobre o que precisa ser melhorado e quais as alternativas frente aos nossos problemas. Mas essa oposição, ela precisa ser qualificada. E a proposta do novo
precisa ser coerente com a realidade, sobre o risco de reproduzirmos, aqui no sistema conselhos, os desastres que já estão acontecendo em outros cenários, onde a proposta de mudança também era simples e sem considerar ou conhecer a fundo o contexto em que são produzidas. Temos ainda 40 segundos. Ok. Gostaria de destacar também, porque me estranha, ou pelo menos me estranhou, e deveríamos estranhar, o termo cliente dentro da função precípua que cabe ao Conselho Regional de Psicologia. Como bem lembrou a Ina, nós temos uma função que é de orientar, fiscalizar e normatizar o exercício profissional da psicologia. E quando nós colocamos isso, obviamente, a gente aposta na orientação para a categoria profissional poder ter uma atuação pautada na qualidade técnica e ética. Essa é a nossa aposta. Mas, sobretudo, temos uma função social também, enquanto Conselho Regional de Psicologia. É nossa função que garantir para os nossos usuários e usuárias da nossa profissão que elas possam ter aí um atendimento, né, ou, minimamente, poder ser atendida de maneira ética e técnica. Ok, agora chapa 12. Retomando a questão das 30 horas, que essa foi a pergunta, se as chapas elas defendem, com certeza absoluta, nós defendemos uma jornada de 30 horas, sim, para os profissionais psicólogos e psicólogas, né, do Estado de Santa Catarina, né? Enfim, estranhamos até o fato de que esse debate já deveria ter avançado nos últimos anos, né? Enfim, acho que a gente está um pouco atrasado nessa agenda da discussão das 30 horas. Acho que a gente já podia estar mais adiantado. Eu, do ponto de vista da assistência social, não vejo nenhuma possibilidade de um profissional do SUAS trabalhar mais que 30 horas semanais, principalmente quem trabalha com proteção especial, que são as situações de violação de direitos. Creio que demais profissionais de outros campos também, sim, têm suas dificuldades para trabalhar as 30 horas semanais. A gente, na verdade, está propondo, se forem olhar, né, nas nossas proposições da chapa 12, né, acho que a grande novidade é essa tentativa de aproximação cada vez maior com os profissionais que estão lá na ponta, né? E existe um outro avanço que a gente quer fazer, não é apenas lutar pelas 30 horas. A gente pode lutar pelas 30 horas, como a gente, por exemplo, luta na política de assistência social. Desculpe eu me referir tanto à política, porque eu tenho mais afinidade, enfim, me sinto mais à vontade de falar da política de assistência social, mas a gente luta por várias coisas, por exemplo, nos equipamentos do SUAS. Embora estejam normatizados, ainda assim não funciona. Ainda assim tem que ter fiscalização, e não é apenas, né, determinar, enfim, por lei, enfim, a questão das 30 horas. É poder apoiar os profissionais que, apesar de, né, no futuro, termos as 30 horas, ainda assim, nos seus locais de trabalho, são exigidos por mais horas. Tem isso ainda. Não sei se... Como um dos meu público de atendimento são psicólogos e assistentes sociais, eu tenho verificado isso em campo, o quanto tem sobrecarregado os psicólogos dentro do serviço social, em função dessas 30 horas. Então, o psicólogo, no tempo que ele está sozinho, ele precisa cobrir os profissionais que têm 30 horas, e eles estão sobrecarregados e adoecendo. Então, sim, é necessário estudar isso sem o prejuízo do serviço de atendimento ao público. Agora, então, nós vamos a perguntas da plateia e abriremos para 2 questões. Você pode vir aqui, então. Ficamos de frente para a câmera. E você faz a sua pergunta. Meu nome é Ira Maia, sou técnica do CREPOP, aqui do CRP de Santa Catarina. A minha questão é, sabe-se que no período em que o Fortalecer foi gestão no federal, o CREPOP praticamente não funcionou comparado ao volume de trabalho e produção que se tem hoje. Eu gostaria de saber se as chapas pretendem valorizar esse importante centro produtor de referências técnicas à profissão, considerando ainda que vários materiais estão em processo de finalização e precisam ser lançados e acessados pela categoria nos próximos anos.
Obrigada. Começamos com vocês. Bem, eu acho que é fundamental isso que tu pergunta, Iramaia, porque, como coloquei no início, um dos nossos pontos de defesa da Chapa 11 é o CREPOP, o Centro de Referências em Psicologia e Políticas Públicas, como uma ferramenta de gestão e produção de referências técnicas para a atuação da psicóloga e do psicólogo dos mais variados espaços. E ele utiliza, inclusive, uma organização do conhecimento que busca a contribuição das psicólogas e psicólogos que estão na ponta, vivenciando as demandas. E isso, acho que é muito importante ressaltar, porque a psicologia constrói conhecimento, e a gente faz isso há algum tempo, e eu acho que a gente tem que reforçar esse trabalho a partir da demanda e a partir do conhecimento produzido também lá na ponta e na prática. E é isso também que representa o CREPOP, que tem que ser defendido como uma ferramenta muito útil no nosso trabalho. Bom, quero demarcar aqui que, com certeza, a Chapa 11 ela é a favor da defesa e da manutenção dessa ferramenta que é o CREPOP, né? Que produz referências técnicas para psicólogas e psicólogas em várias áreas e âmbitos de atuação ligadas às políticas públicas. E gostaria já aqui de aproveitar a pergunta para dizer o seguinte: no último debate eleitoral foi citado, né, a questão da psicologia do trânsito. E acho que é importante a gente falar aqui para a categoria, principalmente aqui que nos acompanham online, que há um erro no jeito como a proposta da outra chapa colocou no último debate, porque nós tivemos aqui um debate importante e cara sobre mobilidade humana e urbana, que não é reduzida a apenas a avaliação psicológica no contexto do trânsito. A avaliação psicológica no contexto do trânsito é importante, mas mobilidade humana e urbana não se reduz a isso, e gostaria de fazer referência a esta referência do CREPOP, que foi feita na atual gestão do Conselho Federal de Psicologia e a qual o nossa chapa defenderá com certeza. Também quero destacar que na nossa chapa nós temos psicólogas que estão em diversos municípios, que atuam nas diferentes políticas públicas, que já contribuem, né, com a produção de referências, com a produção de divulgação dos materiais que o CREPOP produz, auxiliando para que essas pesquisas cheguem lá no campo, lá na prática, lá nas políticas públicas, realmente, onde é o principal campo de atuação da nossa categoria hoje, né? Então, reafirmar também que nós, a Chapa 11, defende o CREPOP e também defende, assim, as políticas públicas e a garantia de todas as pessoas acessarem esses direitos. Chapa 12. Bem, obrigado pela pergunta. Nós começamos mencionando que, sim, nós temos a intenção de promover a atualização e adequação dos trabalhos produzidos pelo Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas, CREPOP, do CRP daqui de Santa Catarina, especificamente no que concerne aqueles relacionados às ações sociais e comunitárias. O que a gente entende em relação aos eventos do CRP, de um modo geral, é que o psicólogo precisa se sentir atraído em consultar o CRP, ele precisa saber o que buscar, ele precisa saber que existe essa prática, que ele pode participar, que ele deve ser convidado para participar e que deve ser uma coisa boa, prazerosa, interessante para ele. Não simplesmente fazer eventos que não sejam interessantes para a categoria ou que não sejam úteis. Para isso, eu passo a palavra para as minhas colegas. Cada uma vai falar um pouquinho de sua área nesse sentido. Não há nenhuma dúvida da necessidade de fortalecer, enfim, o CREPOP, não há nenhuma dúvida em relação a isso, inclusive porque o que a gente quer, né, a nossa chapa ela se baseia exatamente na questão do fortalecimento do exercício profissional. Então, seria uma incoerência a gente não querer o fortalecimento aí do CREPOP, inclusive a ampliação, enfim, aí dos trabalhos e das ações do CREPOP, né? E eu vou concordar aqui com os meus colegas da Chapa 11, é necessário a gente, de fato, ouvir o profissional que está lá na ponta, ele precisa ser ouvido, ele precisa ser consultado, a gente precisa, porque muita coisa tem sido feita na ponta, aí falo do ponto de vista das políticas públicas, de modo geral, muita coisa bacana tem sido feita pelos profissionais, embora ainda acredito nessa solidão dos profissionais, principalmente no estado de Santa Catarina, aí, com esse número grande de
municípios de pequeno porte, mas ainda assim esses profissionais têm feito um grandioso trabalho, e esse trabalho ele deve ser visto e deve ser reconhecido pelo Conselho Regional de Psicologia, e a gente deve criar espaços para que esses profissionais, esses trabalhos, eles sejam cada vez mais compartilhados. Então, não há dúvida de que a gente quer, sim, né, o fortalecimento e, enfim, a continuidade dos trabalhos do CREPOP. Um observatório. Então, se criar um observatório da psicologia social e comunitária, e também um centro de referências técnicas acompanhado pelo, que seria uma das nossas propostas, acompanhar todo o trabalho que é realizado nesses centros. E também, sim, abrangendo as outras áreas, tanto da psicologia social, quanto da psicologia clínica, da psicologia do trânsito, dar uma atenção a todos os profissionais. Mais uma questão da plateia. Bom, tem aqui e agora. Como já ouvimos uma desse lado aqui, podemos ouvir aqui? Como fazemos? As duas levantaram a mão igual. Pode ser? Pode ser, só para não ouvir dos dois lados? Então, vem aqui. Meu nome é Ana Clara, boa noite. A minha pergunta é, falamos de apoio, falamos de profissionais de ponta, que estão, os nossos profissionais que estão na lida, principalmente o pessoal da clínica, que é um grande número ainda no nosso estado. E a minha questão é, como que as chapas estão se organizando para prestar apoio e suporte aos profissionais que atuam na ponta, sejam nas políticas públicas de SUS e CRAS, ou seja nas políticas, seja na sua prática cotidiana da clínica. Ok, só ressaltando que já ouviremos a tua pergunta também, abriremos espaço, ok? Vamos lá. Bem, entendemos que a orientação da categoria como um todo é fundamental. Você fala da clínica, e é muito fácil cair, quando se trabalha na clínica, na solidão do consultório, né? E temos como proposta chamar a categoria nos vários espaços para crescer no coletivo. Uma das propostas diz respeito ao Participe-se, que, como o Ematuir já falou, é um projeto que a gente tem intenção de ampliar, que é um convite aos psicólogos e psicólogas de todo o Estado, que levantam as demandas das suas regiões e que, a cada reunião, podem debater temas. Muitas vezes vai um especialista da área para discutir o tema levantado, muitas vezes esse especialista, inclusive, é conselheiro ou colaborador do CRP, e que entendemos que é fundamental. Esses temas são levantados pelos psicólogos e pelas psicólogas. Então, nesse sentido, esses temas são variados tanto em relação ao que a gente vai trabalhar na clínica, as políticas públicas, a avaliação psicológica enquanto produção de documentos, enfim, é a partir das demandas regionais mesmo. Eu queria destacar aqui também que, na nossa chapa, temos muitas pessoas novas. 80% das pessoas que compõem a nossa chapa são pessoas novas. Entretanto, que se aproximaram do Conselho antes do processo eleitoral para conhecer o seu funcionamento, para conhecer o papel das comissões. São profissionais que defendem uma psicologia crítica, engajada com os direitos humanos, e isso atravessa todas as áreas e campos, sendo um princípio fundamental da nossa profissão. Então, nesse sentido, nós vamos continuar, né, esse processo de orientação e contato lá no interior, lá nas políticas públicas, lá na prática, ouvindo, então, a nossa categoria. Eu entendo que a questão, voltando um pouquinho à questão da clínica, entendemos que é fundamental
está resgatando esses profissionais para um trabalho coletivo, exatamente porque, quando a gente fala em defender a psicologia, a gente está falando da psicologia que é realizada no cotidiano, nas políticas públicas, nos consultórios, nos espaços onde a gente dialoga e onde a gente não consegue dialogar. Então, abrir mais espaços de diálogos e de orientação é uma das propostas e do compromisso da nossa chapa com a categoria. Ok, agora a chapa 12, então. Eu já falei várias vezes aqui sobre esse sentimento de solidão que sentem os profissionais, e aí o estranhamento é que essa solidão não é apenas daqueles que têm um exercício autônomo, né, os psicólogos clínicos, por exemplo, aqui que a gente está referindo, mas a profissionais, inclusive, que já há tempo estão nas políticas públicas, né? Então, com certeza absoluta, a gente tem que chegar nesse profissional, e esse profissional ele tem que reconhecer como o Conselho Regional de Psicologia, o CRP, como um instrumento, inclusive, de articulação profissional. E creio que isso ainda precisa ser construído, né? Eu não percebo, eu tive a oportunidade, agora recentemente, de assumir um cargo de gestão. Eu fui diretora de Estado de Assistência Social, aqui do Governo do Estado de Santa Catarina, evidentemente, né? E a gente frequentemente recebia pedido de ajuda de profissionais que estavam aí nos equipamentos de assistência, exatamente porque se sentiam solitários no seu exercício e procuravam o Governo do Estado e a Secretaria de Estado para auxiliá-los, e, com certeza absoluta também, talvez procurassem o Conselho, eu não tenho notícia, enfim, né, dessa questão. Mas é necessário, sim, a gente criar estratégias de ir ao encontro desses profissionais aí que estão nos diversos municípios, nos mais diversos campos de atuação. Uma das formas de fazer isso é fortalecendo o CREPOP, que já foi falado aqui, é da gente ir aonde esses psicólogos estão, que também já foi falado aqui, é oferecer outros canais aí de ajuda, de apoio, que é estarmos à disposição dos profissionais de psicologia para orientação. Com certeza, a atribuição do Conselho também é fiscalizar, não tem nenhuma dúvida, inclusive para defender aí o exercício profissional e a psicologia enquanto ciência, não temos dúvida nesse momento, né, disso, né? Nenhum de nós tem dúvida. E é necessário que a gente crie essas alternativas. Hoje a gente tem outras alternativas, inclusive uma que está sendo usada agora, nesse momento, né, que a gente fazer essa transmissão ao vivo e online. Esse é um outro modo, uma outra alternativa, praticamente sem custo, e que a gente pode estar junto com os profissionais, sim. O profissional ele precisa se sentir à vontade para buscar esse auxílio, se sentir convidado a buscar o auxílio. Eu creio que os anos foram se passando e foi se perdendo uma afinidade com o Conselho. Trabalho como psicóloga clínica há 15 anos. Nesses 15 anos, tive dificuldade em encontrar algumas respostas. Então, o intercâmbio com outros profissionais foi muito importante nesse momento. Então, quem sabe, o Conselho também estimular esse tipo de trabalho, desse intercâmbio com os outros profissionais. O psicólogo, o profissional em psicologia, se sentir à vontade em fazer esse tipo de trabalho. Bom, agora seria o momento de nós abrirmos espaço para as perguntas da internet. 2. Como nós temos uma lá e tínhamos uma pergunta que ficou pendente aqui, eu te passo a palavra agora, depois vamos, então, à pergunta da internet. Bom, boa noite, agradeço o espaço, então. Como profissional e pesquisadora da área da deficiência, eu gostaria de saber quais são as propostas das chapas em relação à psicologia e deficiência, se há um alinhamento dessas chapas em relação à legislação e participação social das pessoas com deficiência. Chapa 11. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, que foi aprovada em 2015, ela é uma legislação que alterou a concepção de deficiência e pretende garantir a participação plena das pessoas com deficiência e justiça social.
Nesse sentido, a Chapa 11 se coloca alinhada a essas premissas e pretende continuar a atuação do GT Psicologia e Pessoas com Deficiência, ampliando ainda mais o diálogo com os órgãos do mesmo interesse, com os movimentos sociais e com referências em estudos nessa temática. Entendemos que a psicologia, inclusive, né, e a ciência também, em muitos momentos, em nome de um suposto saber, provocou muito sofrimento. Entendemos que o trabalho com as pessoas com deficiência, a inclusão nas escolas, a obrigatoriedade disso, nos fez, enquanto psicólogas e psicólogos, nos colocou na obrigatoriedade de ter que lidar com isso, com essa demanda, que muitas vezes ficava em segundo plano na sociedade. Então, entendemos que, enquanto chapa, temos um compromisso com esse olhar, com essa discussão, com esse processo de inclusão, que a gente entende que não acaba pelo início de uma lei, por quando essa lei entra em vigor. Porque entre a lei que está no papel e o que a gente consegue realizar na prática, muitas vezes é um abismo. Nós temos, enquanto chapa, o compromisso desse diálogo, o compromisso da discussão e da ampliação dessa discussão por meio do GTs, do GT que a Pâmela acabou de falar, e de outros eventos também. Eu só queria destacar aqui que a gente tem percebido que, ou melhor, a gente tem tido uma dificuldade em perceber qual é a proposta de inovação real, né? Porque a nossa psicologia, nós percebemos que ela já está forte e que muitas das propostas da oposição consideram o próprio Código de Ética Profissional, consideram práticas que já são realizadas aqui no Conselho, que já são efetivadas, que já têm funcionado, a exemplo do que foi citado agora mesmo sobre a transmissão online. Então, isso é algo que a gente já faz, é algo que já é acessível. E nós temos também os dados sobre isso, e o quanto isso tem, de fato, atingido a população. Então, nesse sentido, a gente precisa defender a psicologia, né? O nosso posicionamento da psicologia, que essa psicologia continue sendo acessível e chegando até a categoria, ouvindo a categoria, possibilitando essa participação cada vez mais próxima da categoria. Chapa 12. Eu vou voltar novamente à pergunta, né, que é sobre a questão dos direitos das pessoas com deficiência. Eu acho que a gente não tem que reinventar a roda. Eu acho que assim, existiam os conselhos de direitos, existiam os conselhos, de modo geral, né, os conselhos municipais, estaduais, de assistência social, de saúde, de educação, enfim, existem vários conselhos, né? E existe o Conselho de Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, o CRP ele tem que estar nesses espaços, né? E ele tem que fazer uma luta conjunta com demais, enfim, políticas públicas e profissionais afins na luta pelos direitos humanos, inclusive na luta pelos direitos da pessoa com deficiência. Então, acho que a gente tem que ocupar esses espaços, né? O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Muitos municípios não têm alguns conselhos, né, como o Conselho do Idoso, né, que é uma coisa que se luta em Santa Catarina, e não são todos 295 municípios catarinenses que têm Conselho do Idoso, por exemplo, né? Então, a gente tem várias frentes e lutas por aí, inclusive em relação às pessoas com deficiência. Reiteramos que, pela Constituição, todos são iguais perante a lei. Então, nós acreditamos nisso e lutaremos para que isso seja efetivado de uma forma prática, de uma forma concreta. Salientamos que, em relação, por exemplo, à inovação, a Chapa 12 é composta por alguns profissionais que já tiveram experiência no CRP, outros profissionais são profissionais da ponta, de diferentes áreas. Em relação à área organizacional, por exemplo, da qual eu venho, eu noto que os psicólogos da prática têm muita dificuldade, sim, em lidar com as empresas, em fazer que as empresas aceitem. O psicólogo se vê muito pouco empoderado na prática, na área organizacional, principalmente,
está sempre tendo seu espaço roubado por outros profissionais de outras categorias. E esse profissional, aí entra também uma outra parte do meu argumento de que, em relação à inovação, existe, por exemplo, um abaixo-assinado online que pede a redução da anuidade. O mesmo grupo político está no CRP há cerca de 15 anos. Nacionalmente, também existe um grupo político que está há bastante tempo já no CRP, no CFP, no caso. Eu acredito que, se existe um abaixo-assinado mencionando 30 horas, condições precárias de trabalho, piso salarial, muitas vezes o psicólogo não ganha nem R$2.000, e temos uma anuidade que está já metade de um salário mínimo praticamente, quando falam que não entendem o que é inovação, nós só conseguimos entender o quanto o CRP atualmente se distanciou de ouvir o profissional da prática. Ok, vamos agora então à pergunta que chegou pela rede social. Vamos lá. Caio Louran pergunta: eu gostaria de saber como se posicionam diante do cenário político-social do nosso país, considerando todo o contexto das minorias sociais. Qual o posicionamento das chapas? Caio, obrigada pela sua participação. Com vocês. Bom, obrigado, Caio, pela pergunta. Vou retomar aqui um argumento que já apareceu aqui na nosso debate, do porquê que a nossa chapa se chama Para Defender a Psicologia. Para defender a psicologia nesse contexto, Caio, diz respeito a isso que você menciona na sua própria pergunta, né? Diz respeito a uma pauta de uma psicologia que esteja alinhada fundamentalmente aos direitos fundamentais. E aproveito da sua pergunta, porque me chama a atenção, né, que a chapa 12 de oposição, que está aqui agora fazendo o debate, tem trazido no seu argumento também que os direitos fundamentais, direitos humanos, também é algo que vão zelar caso seja um grupo que esteja na gestão. Entretanto, parece, né, que a categoria talvez ainda não tenha conseguido perceber quais são as diferenças, então, desses grupos, já que eles estão falando a mesma coisa. E eu gostaria de falar aqui para vocês o seguinte, né? Se a categoria profissional quer dar continuidade à defesa das políticas sociais, à aproximação nos territórios, no interior, a questão do controle social que nós estamos inseridos, a questão da orientação profissional, a questão da valorização profissional, a defesa das políticas públicas e do CREPOP como fundamental. Então, votem em chapa 11 para defender a psicologia, porque nada mais é do que a continuidade e o aprimoramento das pautas que aqui a gente está colocando. E, obviamente, para finalizar essa pergunta, gostaria de dizer que não há neutralidade, talvez seja isso que esteja como viés da sua pergunta, Caio. Não é possível se dizer neutro num contexto como nós estamos vivendo de violação de direitos, em que as mulheres são assassinadas por serem mulheres, em que pessoas LGBT são assassinadas por serem LGBTs, em que pessoas negras são assassinadas por serem pessoas negras, em que pessoas pobres são assassinadas por serem dessa classe social. E é necessário, cada vez mais, que a psicologia possa estar engajada com pautas de direitos fundamentais de fato e não apenas no discurso. E eu entendo que esse viés dos direitos humanos ele é fundamental na função básica do Conselho, que é orientar e fiscalizar. Então, os direitos humanos ele não entra como um plus do discurso, ele é o eixo fundamental da orientação e da fiscalização para a categoria de psicólogas e psicólogos. Então, entendemos que a luta pelos direitos humanos, pela manutenção dos direitos adquiridos, inclusive, nas últimas décadas, que muitas vezes a gente vê sendo ameaçado, a defesa do próprio sistema conselhos, que é um grande ganho que, enquanto categorias, nós temos. Então, entendemos que esse é um ponto fundamental e que defendemos a psicologia também para defender os direitos humanos e que ele seja o eixo de trabalho do CRP de uma maneira transversal. É um princípio fundamental do psicólogo defender direitos humanos. Afinal, é a nossa profissão. Atendemos pessoas. O nosso público são pessoas. Indiferente da classe social,
da cor, do credo, da crença política. Então, minorias ou pessoas em situação de risco, é claro que também é nosso público e é nosso interesse. Fortalecer e valorizar a profissão, sim, realmente não é reinventar a roda. Vamos aperfeiçoar essa forma de atendimento, melhorar esse atendimento, nos aproximar dos profissionais que estão necessitando de apoio para justamente oferecer um melhor atendimento à comunidade, ao nosso público-alvo. Eu só queria acrescentar que a gente defende direitos humanos no exercício profissional, né? Então, assim, é bacana quando a gente tem esse discurso redondo da defesa dos direitos humanos. Todos nós somos defensores dos direitos humanos. E, provavelmente, foi por conta disso que nós escolhemos a profissão que escolhemos. Então, todos nós somos defensores dos direitos humanos. Mas a gente defende, de fato, uma mulher em situação de violência quando a gente trabalha com ela nos equipamentos de assistência de saúde, quando a gente empodera essa mulher, quando a gente faz ela se tornar protagonista e dona da própria vida. É lá no exercício profissional que a gente faz isso. A gente defende direitos de crianças e adolescentes contra a violência, contra abuso sexual, contra a violência sexual, por meio do profissional que está lá na ponta, na unidade básica de saúde, quando ele atende a família lá na unidade básica de saúde, na educação, que a gente não tem quase psicólogos, né? Enfim, que existe uma defasagem enorme de profissionais nesse campo, infelizmente, né? É assim que a gente faz efetivamente a defesa dos direitos humanos, é na prática. Quando a gente fala em fortalecer o profissional, né, psicólogo, isso é defesa da profissão da psicologia. Então, a gente defende a psicologia também, nós também estamos na defesa da psicologia, mas a gente entende que a defesa dessa psicologia não é apenas no discurso, é na prática, é fortalecendo o profissional que está no exercício da sua profissão. É isso. Pois bem, os extremismos políticos hoje, a bipolaridade, tem sido extremamente desgastante e perigoso. A Chapa 12 se posiciona em uma posição, no máximo possível, de neutralidade, sim, de isenção de viés ideológico e político. Lembrando que o presidente do nosso Conselho Federal apertou a mão de um ditador próximo ao Brasil, com dinheiro do CFP e do CRP, porque você, psicólogo catarinense, também ajuda a pagar isso. Então, me questiona também, nós recebemos esses imigrantes aqui desse país, violências extremas de direitos humanos, então eu me pergunto qual é a neutralidade que existe de fato. Agora vamos às perguntas de chapa para chapa, uma pergunta a cada um. Eu peço que a chapa 12, então, formule em 1 minuto uma pergunta para a chapa 11, que tem 3 minutos para responder. Ok, a chapa 12 pergunta o seguinte: o que é que os profissionais, todos somos profissionais, psicólogos, estamos aqui para isso, o que os profissionais da chapa 11 pensam em relação à gestão financeira que vem sendo realizada junto ao CRP, com sucessivos aumentos, e sim, nós vamos chamar de aumentos, não vamos chamar de reajuste, porque, na prática, o psicólogo cada vez mais paga mais caro, num momento onde nós temos 13% da população brasileira de desempregados, onde nós temos retração econômica, continua em momento de desburocratização e de diminuir impostos. Qual é o posicionamento da Chapa 12 quanto a essa gestão financeira? Qual seria a avaliação da Chapa? Quais as formas de gestão do recurso financeiro do psicólogo, da psicóloga que trabalha e sustenta o CRP? Qual seria a proposta da Chapa nesse sentido? Muito obrigada pela pergunta. Em relação ao aumento da anuidade, é importante, a gente destaca novamente que a gestão não aumenta, mas reajusta de acordo com os índices da inflação, para que seja garantido o funcionamento dos serviços essenciais do Conselho.
É preciso dizer que esses serviços essenciais incluem despesas básicas na sede e nas 3 subsedes, como, por exemplo, pagamento das trabalhadoras, pagamento de água, luz, telefone, correio, internet, confecção e entrega das carteiras profissionais, além de garantir o envolvimento das conselheiras nas atividades em todas as regiões do Estado, ou seja, efetivar o projeto de interiorização. A proposta de vocês de congelamento ou mesmo diminuição do valor mostra um grande desconhecimento e falta de responsabilidade em garantir a existência e o funcionamento pleno do Conselho. Vale destacar que toda psicóloga, oposição, pode e deve estar à parte das finanças do Conselho. E, para isso, a Assembleia Orçamentária é um espaço aberto, não só de informação, mas de participação e aproximação sobre esses investimentos. E aí fica a pergunta, né? Qual foi o interesse da oposição, nesses últimos 3 anos, em participar e conhecer a fundo as questões financeiras do CRP? Qual que foi a análise feita que justifica essa proposta, desconsiderando todos os relatórios e auditorias externas que demonstram a responsabilidade dessa gestão sobre os investimentos financeiros? E eu gostaria de levantar uma questão. Parece que vocês estão trazendo muito a questão do pagamento da anuidade, mas não trazem para a categoria nenhuma proposta efetiva de como se faria essa readequação a partir do que a gente tem e que foi apresentado na Assembleia Orçamentária, de como fazer essa readequação para diminuição da anuidade, porque entendo que propostas elas devem ser concretas, porque podemos levantar várias propostas aqui de mudança, e quando a gente não consegue efetivar e demonstrar como a gente vai fazer isso, muitas vezes pode cair no vazio. Então, acho que falta também aí uma proposta de como faria essa redução a partir dos valores que já estão sendo apresentados nas assembleias orçamentárias anualmente. Agora, então, a chapa 11 tem 1 minuto para fazer a pergunta à chapa 12. Não, a gente nem vai precisar de tanto tempo, né? Então, a nossa pergunta para vocês é: dentro da área da psicologia educacional, como vocês pensam a PL 13.332, de 2019, que está em tramitação na Câmara dos Deputados em Santa Catarina? A necessidade de psicólogos na escola, ela é visível. Há muitos anos, não havia necessidade de chegar ao ponto de crianças matarem crianças dentro da escola para perceber que um profissional de psicologia dentro de cada escola é necessário. Eu já fui psicóloga educacional e tinha 31 unidades de ensino público sob minha tutela. Então, era uma grande responsabilidade, né, desde a educação infantil até o ensino fundamental. Então, muitas coisas que eram encaminhadas não tinham retorno, porque justamente um profissional de psicologia não era valorizado, não era respeitado nas suas necessidades. Então, além de haver a necessidade de um psicólogo dentro das escolas, buscar esse respeito do profissional dentro da escola, do trabalho que ele faz de intermediação, de assistência ao professor e trazer a família para dentro da escola e trabalhar as necessidades de cada um ali dentro. Respondido. Agora vamos, então, ao momento final, onde cada chapa tem 5 minutos para fazer suas considerações. Começamos com a chapa 11. Bem, gostaríamos de reforçar que esse grupo está aqui representando também um grupo nacional em frente, com uma frente de defesa da psicologia, e que entendemos que o coletivo é fundamental para essa resistência e para essa defesa da psicologia, porque entendemos que ninguém empodera ninguém, a gente não concede o poder ao outro, a gente faz isso dentro de um processo que é coletivo, né, de empoderamento mútuo. Gostaria de dizer também que nós temos posição. Chapa 11 é uma chapa que se posiciona. Talvez agora fique bem nítida a diferença entre a chapa 11 e a chapa 12, né? Porque, de fato, não há neutralidade possível.
num contexto como esse, que já foi caracterizado aqui anteriormente, que negligencia direitos, que viola direitos. Então, esse discurso que muitas vezes já foi preconizado muitas vezes dentro da psicologia, da neutralidade, da questão científica, de um cientificismo tal que não olha para a realidade social como ela é de fato, que não considera a desigualdade social. Então, se você, psicóloga e psicóloga, quer fazer valer, de fato, aquilo que está nos nossos princípios fundamentais do Código de Ética Profissional da Psicóloga, obviamente, né, eu acho que está mais explícito do que nunca aqui, é necessário votar a chapa 11 para defender a psicologia. E gostaria de dizer... tudo bem, então vou passar para a colega. Eu queria destacar que sim, nós somos iguais perante a lei, mas ainda estamos muito longe de termos os mesmos direitos garantidos. Eu quero destacar que a diversidade na psicologia, para a nossa chapa, vai muito além da noção de diferentes correntes teóricas, mas nos remete a diferentes contextos, diferentes demandas nos municípios, a diversidade de realidades das pessoas que atendemos em todos os contextos que estamos, a diversidade de culturas e relações capazes de promover saúde ou sofrimento. É uma psicologia que se mantenha diversa, principalmente para não ter uma visão limitada de pessoas e, com isso, acabar reproduzindo exclusão e sofrimento, como vergonhosamente temos no nosso passado. E que algumas chapas, descaradamente, também no cenário nacional, propõem como inovação, como apartidarismo ou como neutralidade em nome de uma ciência, posicionando assim a psicologia a serviço de uma minoria, que busca caracterizar os sujeitos entre bons ou ruins, entre aptos ou não aptos, normais ou desviantes, para que se enquadre em um modelo social. E é isso que nos move na defesa da psicologia. Temos mais um tempo ainda? 3 minutos? Ok. Entendo que é fundamental a gente debater e levantar, enquanto chapa, a importância da ciência e da profissão, e da ciência enquanto uma ciência comprometida com as demandas do cotidiano das psicólogas e dos psicólogos que estão nos equipamentos, nas várias políticas, no consultório privado, na justiça, enfim, nos vários locais e nas várias regiões do Estado. E entendemos que a regionalização, as demandas regionais, elas devem ser cada vez mais ouvidas pelo CRP. Por isso temos, enquanto característica também dessa chapa, a preocupação da interiorização do trabalho do CRP, que ele não fique focado apenas nas subsedes, mas, além das subsedes e da sede, a gente tem 12 polos e a gente pretende que esse trabalho nos polos ele se amplie exatamente para que a psicóloga e o psicólogo que estiver lá na ponta, lá numa região de difícil acesso, consiga também discutir as questões fundamentais da demanda do seu trabalho. Ok, então fica o convite para as psicólogas e psicólogas acessarem os nossos canais de comunicação. Temos uma página no Instagram, temos uma página no Facebook, temos um site regional, e destacar que nós não estamos isolados nesse sistema. Nós fazemos parte de uma frente, que é a Frente em Defesa da Psicologia Brasileira. Regionalmente, a nossa chapa, o número é 11, nacionalmente, nós defendemos a psicologia por meio da chapa 21, né? Chapa nacional que faz parte da Frente em Defesa da Psicologia Brasileira e que vai fazer valer tudo isso que a gente discutiu aqui nessa noite. Obrigada aos amigos da chapa 11. Agora, a chapa 12 é com vocês. 5 minutos. Bem, psicólogos, psicólogas que nos assistem, também temos a nossa aliada no cenário nacional, chapa 22, Fortalecer a Profissão. Temos uma carta aberta do movimento para fortalecer e renovar a psicologia. A chapa nacional elenca e nós validamos que necessitamos, sim, fortalecer a conduta ética e o compromisso com os direitos humanos fundamentais. Divulgar a ciência, melhoria das condições de trabalho dos psicólogos, tornar transparentes as ações e gastos dos conselhos, incentivar e auxiliar na promoção de políticas e programas de formação continuada, orientação e esclarecimento de dúvidas quanto ao exercício profissional. Uma chapa
que está atenta, sim, a inovações no exercício profissional em psicologia, que não violem os outros compromissos que nós temos. Valorização e apoiar programas de defesa do meio ambiente. Convergência de ações, interdisciplinaridade, empoderamento do psicólogo, inserção do psicólogo e das psicólogas em outros campos profissionais, internacionalização da psicologia. Esses são alguns dos compromissos que nós temos. Destacamos que no cenário regional, os psicólogos que compõem a chapa 12 são de diferentes áreas de atuação. Vocês podem olhar nas nossas mídias. Nós temos psicólogos da área organizacional, da área clínica em consultório, da área do esporte, da área jurídica, na perícia, na assistência social, na psicologia do trânsito, tem 2 exemplos aqui. Psicólogos da nossa chapa que são empresários, que têm empresas. Psicólogos que, enfim, trabalham com uma diversidade de ações, de diferentes pontos geográficos de Santa Catarina, todos movidos por um desejo, o de tornar a psicologia mais forte, o de fazer o profissional psicólogo ser valorizado. Valorizado, sim, não se fica no discurso, mas se começa. É assim que se começaram grandes empreendimentos, se começa com grandes ideias. E partimos para a prática. Contamos com você para fortalecer e valorizar a nossa profissão em Santa Catarina e no âmbito nacional. Passo a palavra para as minhas colegas para finalizarem. Só gostaria de, ainda está tempo, né? Eu só gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que eu me senti um tanto, enfim. Eu trabalho há mais de 20 anos na política de assistência social, então eu sou uma grande defensora, no ponto de vista do meu exercício profissional, dos direitos humanos, né? E de uma vida sem violência e sem vulnerabilidade. Então, eu sempre olhei para as desigualdades sociais e, aliás, né, as situações de violência. Há uma autora bastante conhecida para quem trabalha com assistência social, que diz que a violência é um fenômeno democrático, talvez não seja a melhor expressão, né? Ela atinge todas as classes sociais, não apenas famílias empobrecidas, né? Então, eu trabalho há mais de 20 anos, então, essa descrição que a Chapa 11 fez da Chapa 12, eu, de fato, não me reconheço nessa descrição, porque eu trabalho há muito tempo, né, na ponta com defesa de direitos humanos, né, e já, inclusive, sofri ameaças no exercício da minha profissão exatamente pela defesa dos direitos a uma vida digna sem violência. Então, eu só gostaria de deixar isso ressaltado para quem nos assiste, né, de que nós somos, sim, defensores dos direitos humanos e não haveria nenhuma possibilidade de não sermos, porque somos, na prática, né, e continuo sendo, hoje trabalho num CRAS, né, enfim, com situações de vulnerabilidade, então não tem como nós, profissionais aqui, não sermos também defensores e não olharmos para as desigualdades sociais e para as situações de violência, de vulnerabilidade, de grandes pontos de vista, não apenas da assistência social, mas o direito à saúde, à educação, de crianças que não têm acesso à escola, de crianças que são muito repetentes, esse é o tema do meu, inclusive, dos meus trabalhos acadêmicos, essa questão da múltipla repetência, enfim. Então, nós temos, sim, esse olhar, não tem como nós não termos. Tá? Só para esclarecer a Chapa 11, de que nós também nos preocupamos e muito com as desigualdades sociais. 5 minutos em ponto. Quero agradecer, então, aos colegas da Chapa 11 para defender a psicologia, psicólogos Ínia, Ematuir e Pamela, e também aos colegas psicólogos da Chapa 12, fortalecer e valorizar a profissão. Psicólogos Pedro, Cíntia e Sandra, obrigada também à nossa plateia aqui presente, a você que nos acompanha online, obrigada pela companhia, obrigada pelas trocas, e eu devolvo agora a palavra à nossa presidente da Comissão Eleitoral, que é a Eliamar Machado. Eliamar, contigo. Obrigada. Os presentes, né, o pessoal que está acompanhando aí web, né, pelo YouTube. E gostaria de agradecer a presença, né, a cordialidade das chapas.
Enquanto comissão eleitoral, só esclarecer que a gente não está aqui assim seguindo, né, a nossa cabeça, né, o nosso entendimento só. A gente segue toda uma resolução que é do Conselho Federal de Psicologia, onde regra, né, e orienta todo o processo eleitoral do sistema conselhos. Então, temos todas as diretrizes lá para a gente poder acompanhar. O psicólogo, a psicóloga de todo o Estado pode também acompanhar essa resolução, a 016, de 7 de agosto de 2018. Tá? Deixar aqui para vocês, quanto ao tempo, a gente tem, curto, durante todo esse processo. Tem lá na resolução prevista, né? Estou entendendo toda essa previsão dos debates. Enquanto nós temos 2 chapas inscritas, temos por prioridade organizar o conselho. Cada conselho tem por prioridade os debates, realizar, promover os debates, né? Então, este foi o 2º debate promovido pelo Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina. E dizer que nós temos aqui, foram poucas questões, né? Mas quero deixar claro assim, para todos que os questionamentos foram muitos. Né? Nós temos uma relação de questões aí numerosa, que não cabe, né? Não podemos deixar trazer aqui, mas que a comissão eleitoral, ao final do processo eleitoral, vai repassar as chapas e que o psicólogo, a psicóloga votante, inscrita nesse conselho, terá a sua representação naquele que escolher, né, na chapa que for escolhida, e que terá essa chapa, esses componentes terão a responsabilidade de dar voz e representar os psicólogos de Santa Catarina com muita responsabilidade nesses próximos 3 anos. Então, a comissão eleitoral aqui agradece a cordialidade, né, e o respeito, principalmente, e dizer que as questões são várias e os psicólogos aí continuarão buscando questionamentos, tá? Obrigada a todos, obrigada, Elaine, nos ajudou muito, e a comissão eleitoral segue até dia 27 de agosto nesse nosso trabalho aí. Obrigadão.